Olá, então continuando os conceitos em farmacologia, trouxe aqui a diferença de medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. É muito comum as pessoas perguntarem qual é a diferença entre esses três medicamentos. Então a gente vai falar em 3 vídeos diferentes qual é a característica de cada um deles e, consequentemente, a diferença entre eles. O medicamento referência ou de medicamento de referência, ele é conhecido como um medicamento inovador. O que é que significa um medicamento inovador? É um medicamento que foi comprovada a eficácia, foi comprovada a segurança, foi comprovada a qualidade de maneira científica. Então, assim, a gente está no momento que a gente ouve falar demais da importância da ciência, de se comprovar cientificamente. Então, não é só eu pegar essa substância e dizer, isso aqui serve como? Como foi comprovado? Como foi feito? Não é de maneira aleatória. Então, eu preciso comprovar cientificamente a partir de métodos e o medicamento ele é considerado de referência quando ele passa a ser registrado na Agência de Vigilância Sanitária do país. No nosso caso, a Agência de Vigilância Sanitária é a Anvisa. Então, quando o medicamento ele é registrado na Anvisa pela primeira vez, então ele passa a ser o medicamento de referência. Aqui coloquei até aqui o paracetamol. Paracetamol, o medicamento de referência do paracetamol, que é o fármaco, ele é o Tilenol. Então, Tilenol é o nome de referência, é o nome fantasia da empresa que descobriu os efeitos do paracetamol. O medicamento de referência, ele vai servir de parâmetro para registro de posteriores medicamentos similares e genéricos, que são os que a gente vai discutir nos próximos vídeos, após expiração ou renúncia da patente. A expiração da patente é algo que varia muito, pode variar de 10 até 20 anos para uma patente ser quebrada. O que é que significa um período de patente? Durante aquele período, por exemplo, eu peguei e descobri, agora nesse contexto de pandemia, eu descobri uma substância, não, da pandemia não serve, que eu já vou explicar por quê. Eu descobri uma substância que serve para limpar totalmente as espinhas do rosto. Então, não é algo que seja, como é que eu falo, fundamental para a vida, né? Como é o caso da pandemia. Então, eu posso passar, como eu descobri aquele determinado medicamento, eu posso passar com um período só eu vendendo aquele fármaco, aquele medicamento. Após passar o período da patente, então outros laboratórios podem produzir. É isso que significa o período da patente. Carminha, por quê? Porque um teste, gente, não é como é que eu falo? A pesquisa farmacêutica não gasta pouco dinheiro. A pesquisa não gasta pouco dinheiro, gasta muito dinheiro. Para uma substância chegar no mercado, para uma substância chegar lá na prateleira, várias outras foram descartadas. Então, aí você pensa, a quantidade de, no caso de estudo com animal, a quantidade de animal que foi utilizado, a quantidade de produto farmacêutico, de fármacos para estudar mecanismo de ação, a quantidade de material humano também que foi utilizado, tempo, então tudo isso tem que estar contido nesse tempo para, como é que eu falo, compensar esse estudo propriamente dito. E a renúncia da patente. Eu estava falando acerca da situação da pandemia, por exemplo, se descobrisse agora uma substância nova, que essa substância não é uma substância que já esteja no mercado, como é o caso, vou dar o exemplo de substâncias que, por exemplo, a ivermectina começou a ser estudada agora, lá fora, para ver se tem alguma ação sobre Covid. Se porventura ela vier a ser comprovada alguma ação pelo Covid, ela já está no mercado. Então, não seria esse contexto, seria uma substância nova que servisse para a Covid. Então, aí essa substância provavelmente viria uma questão de quebra de patente. Para quê? Porque quando há quebra de patente, consequentemente, abre um leque de opções de laboratórios para fabricar e, consequentemente, o valor cai. Então, isso aí é só em situações
extremas que são requeridas à quebra de patente. Então, pode ser uma situação como essa, que eu falei da Covid, da pandemia, uma situação, um exemplo, a cura do HIV é descoberta. Então, são situações que a quebra de patente é muito importante para o próprio governo, ok? Então, aqui nesse último slide, eu trouxe para vocês só algumas substâncias para vocês verem o que são medicamentos de referência. E aí, mais na frente, um dos próximos assuntos que a gente vai abordar seriam as formas farmacêuticas. Aqui eu estou trazendo a dipirona. Dipirona é um medicamento pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas com baixíssima propriedade anti-inflamatória, desprezível. Então, ele é utilizado com finalidade de tratar febre e dores. Então, a dipirona, ela é presente na forma farmacêutica de xarope, de solução, de comprimido e de comprimido efervescente. Então, qual é o medicamento de referência da dipirona? A novalgina. Então, aqui a gente vê 4 formas farmacêuticas diferentes e todas relacionadas à novalgina, que é o medicamento de referência. Então, quando eu quero saber qual por exemplo, eu quero tomar dipirona, qual é o medicamento, qual foi o primeiro que foi descoberto? Foi a novalgina, tá certo? Apesar que tem vários medicamentos que contêm dipirona no mercado. Então, vamos lá, continuando nos próximos vídeos.